E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo 6. Estamos de volta com mais uma análise da história clássica de Saint Seiya, né? Estou fazendo essa análise conforme a Final Edition de Saint Seiya é lançada, né? E dessa vez a análise vai ser um pouquinho negativa, porque eu vou falar pra vocês o maior problema, a maior remoção, né? E o maior erro da Final Edition de Saint Seiya, né? Então prepare-se, né? Mas antes da gente ver isso, né? Eu acho que quem conversa comigo já sabe o que eu vou falar, tá? Mas antes de você seguir o vídeo, dá o like, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês, né? E se você puder ajudar o canal, né, de maneira direta, torne-se membro do canal Mundo C. Se você quiser ajudar o canal de maneira indireta, você pode comprar nos links do Amazon que tem aqui embaixo. Você pode comprar qualquer coisa no Amazon e você me ajuda de maneira indireta, incluindo mangás de Saint Seiya. Você pode comprar a Final Edition, inclusive, nos links que eu coloquei aqui abaixo. Coloquei a Final Edition número 5 aí abaixo, Lost Canvas número 4, relançamento, episódio G, Next Dimension 15 e 16, né, e vários outros mangás que eu coloquei aí, né? Inclusive, gente, se você quiser comprar outras coisas aqui nos links que aparecem no YouTube, você me ajuda também de maneira indireta. Pessoal, vamos lá então falar sobre a remoção de um dos melhores discursos, um dos melhores diálogos que tinha em Saint Seiya no Kanzenban e em outras versões do mangá, e foi removido na Final Edition. Vamos lá? Então, gente, é o seguinte, né? Eu vou apresentar para vocês primeiro qual discurso que é esse, em qual momento ele é falado, né? Ele aparece na história original, aparece no mangá e aparece também no anime clássico, né? Eu vou comparar todas as versões aqui com vocês, né? Bom, vamos falar de um momento onde os Cavaleiros de Bronze decidem ir até o santuário. E cada um deles tem um momento dramático onde eles vão tomar uma decisão que pode mudar a vida deles, uma decisão de vida ou morte, que é a decisão de ir até o santuário, tá? Vamos lembrar que as batalhas até o momento foram meio que forçadas, né? A Guerra Galáctica, cada um tinha seu motivo ali, né? Mas para continuar a Guerra Galáctica precisava pegar a armadura de ouro de volta. O ataque dos Cavaleiros de Prata foi de surpresa, ninguém escolheu nada, né? Tanto que assim que eles voltaram pro Coliseu, eles queriam o quê? Eles queriam ir embora, né? Eles queriam largar a Saori lá e ir embora, né? Então assim, eles queriam fazer isso, mas não fizeram porque a Saori foi atacada no mesmo momento, eles se viram forçados a defender ela, né? Mas nesse momento em que eles vão para as 12 casas, tá tudo calmo, ninguém tá atacando nada, teoricamente cada um podia seguir seu rumo, né? Inclusive o Seiya fala uma coisa parecida antes do Aiolia atacar o hospital, né? Mas cada um decide seguir a Saori e ir até o santuário, e cada um tem seu momento de drama onde eles vão tomar essa decisão. Nós vamos falar agora sobre o momento de drama do Seiya, né? Onde ele tem um diálogo com a Mino e ele critica a juventude, ele critica uma vida sem objetivo, ele critica uma vida só de futilidades, né? E para começar esse vídeo, eu vou ler com vocês, né, algumas partes do discurso, né? Começa com o Seiya chegando até a Mino, né? Ele agradece a Mino por guardar a armadura de Pégaso, né? E depois, gente, a Mino diz que não gosta da Saori, né? E ela diz o seguinte: ela sempre força vocês a fazerem coisas perigosas. Coitada de você, Seiya. Desde que nasceu, passou a vida lutando e o corpo vivia sujo e cheio de cicatrizes. Os outros garotos da sua idade estão aproveitando a vida. Mino, quando você diz que os garotos de hoje em dia estão aproveitando a vida, eu não acho que seja bem por aí. Então o que acontece? O Seiya agora ele vai criticar a juventude, né? Olha lá. Andar pelas ruas com penteados e roupas da moda, dançar em boates à noite, correr um carro esportivo levando a namorada à praia ou às montanhas, para eles tudo é insignificante, volúvel e fútil. Levar algo a sério não é descolado. Será que é isso mesmo que é aproveitar a vida? Não seria apenas se deixar levar pela moda e estar desperdiçando a juventude? Ou seja, será que gastar a juventude com essas futilidades, será que isso é de verdade aproveitar a juventude? Essas futilidades que passam, né? E aí, continuando, ele disse: nós somos diferentes. Cada um de nós é uma vida no meio de um universo.
e estamos sempre levando o cosmos existente em nossos corações. Nós temos uma vida mais plena do que aqueles que se deixam levar pela moda criada pelos outros. A Saori disse uma coisa, que cada um nasce sob uma estrela, que dita o seu destino. Alguns nascem sob uma estrela que traz felicidade, mas outros não, há pessoas de todos os tipos. Não importa qual seja a minha estrela, vou viver com coragem. Não importo com as cicatrizes, vou superá-las e me tornar mais forte. Afinal, tenho que encontrar a minha irmã. Não posso desanimar até achá-la. Não concorda comigo? Então, gente, esse aqui é um discurso que me faz chorar, né? Porque Sensei, pra mim, é muito disso aqui, né? É sobre não se conformar com o jeito que as pessoas vivem, né? Sobre viver tendo um objetivo, com intensidade, se esforçando. Não importa se você nasceu numa família rica ou se você nasceu numa família pobre, se você teve azar, se você teve sorte. A ideia é você se esforçar ao máximo, independente sobre a condição que você nasceu, né? E ele diz que aprendeu isso com a Saori, né? Já já a gente vai falar sobre a parte do que ele aprendeu com a Saori, né? No anime clássico, isso é bem parecido, né? O discurso é parecido, é um pouco menor o discurso, tá? Ele não, aquela parte de criticar os jovens não é tão clara assim, tá? A parte da Mino, que ela fala que os meninos da juventude dele se divertem, isso tem no anime clássico, mas no anime clássico é como se fosse uma versão dessa um pouco capada, né? Eles preferiram gastar o tempo colocando o flashback dele com a Mino. Ou um dia eu falo disso, tá? Aqui no canal, mas não é o dia de hoje. Mas assim, no anime clássico, isso aqui foi tirado, boa parte, não é intenso como é aqui no mangá, mas ainda está lá, o momento ainda está lá. Só que eu tenho coisas mais importantes para fazer antes de levar uma vida assim. É uma coisa da qual eu não posso fugir, é o meu destino e eu devo segui-lo. Eu não posso mudar isso. Uma vez a Saori disse que todo ser humano deve viver de acordo com as estrelas sob as quais nasceu. Alguns nascem sob estrelas de sorte, outros sob estrelas de azar. Mas eu só posso dizer que eu farei o possível, sejam quais forem as minhas estrelas. Né? Agora eu vou ler para vocês como ele ficou na Final Edition. Vamos lá. Na Final Edition, gente, o Seiya agradece, né, a Mino por ter guardado a armadura, né? E depois ela fala que não gosta da Saori e que sempre ela faz os meninos passarem por muitos perigos. E eles estão sempre sujos e machucados, né? E aí, a Mino não critica, não fala que os outros jovens estão se divertindo, né? Isso foi tirado. E lá embaixo, o Seiya também não critica a juventude. Ele só diz, todas as pessoas nasceram sob uma constelação e são guiadas pelo destino. Na outra página, onde o Seiya fazia um discurso memorável, que eu li agora há pouco, ele só diz, eu nasci como cavaleiro de Pégaso, não posso mais fugir desse destino, então vou viver com orgulho sob a constelação de Pégaso. Não importa o quanto o inimigo seja forte, juro que vou derrotá-lo. Afinal, eu preciso procurar a minha irmã. Até esse dia chegar, não posso desistir. Então, você vê que, assim, ficou vazio o discurso, tá, gente? E deu pra ver aqui no vídeo o tanto que eu gosto do discurso original, e ver isso sendo removido da Final Edition me deixa muito, muito triste mesmo, né? Mas eu, lendo a Final Edition e vendo o contexto, talvez eu entenda o motivo, tá? Que isso tenha sido tirado. E para isso, vamos atentar ao que ele fala, né? Até no próprio Kanzenban, ele fala que aprendeu isso com a Saori, né? Ele aprendeu isso com a Saori. Inclusive, gente, eu vejo gente falando que ele tirou esse discurso porque se ele quer conquistar os jovens de hoje em dia, ele não pode criticar os jovens, né? Só que ele conquistou os jovens da época criticando os jovens da época. Então eu não vejo isso. Eu não acho que criticar a juventude seja um problema, né?
que acontece? O ponto é que ele diz que aprendeu com a Saori. E aí você pensa, peraí, quando que a Saori falou essas coisas pra ele? E aí a gente volta, gente, lá na parte da luta do Aiolia, né, contra o Seiya, né? E aí eu vou pegar no próprio Kanzenban e na Final Edition, que está muito parecido, tá? E aí, gente, o que ela disse? Ela vai defender o Mitsumasa Kido, né? Falando que ele estava apenas seguindo o destino dele, ó. Ele apenas seguiu o destino ditado por sua estrela. O destino ditado pela estrela dele, sim, assim como o seu destino era ir para a Grécia e se tornar o Cavaleiro de Pégaso, ou o Ikki, ir à Ilha da Rainha da Morte, o mesmo vale para Shiryu, né? Então ela fala muito sobre o destino das estrelas, né? E depois na outra página, né, ela continua falando: meu avô aceitou seu destino, mesmo sabendo que seria odiado. Ele mandou a maioria dos filhos para o orfanato para não criar laços afetivos com o mundo que faria eles sofrerem depois. Ele não fez o que fez movido pelo egoísmo, como vocês pensam. Não peço para que gostem do meu avô, apenas gostaria que parassem de falar mal dele. Este é meu último pedido. Certo. Olha a outra página. Vou ao santuário. Ela fala que vai ao santuário, né? E aí ela fala: como eu disse ao Aiolia, a batalha começou no dia em que meu avô me contou toda a verdade. Desde aquele dia eu abandonei a minha vida. E aí, olha isso, gente. Por que você quer lutar tanto? Se fechasse os olhos para essas coisas, poderia aproveitar uma vida cheia de riquezas. Já disse que este é o destino ditado pela minha estrela, e faço isso em nome da justiça. Linda parte da Saori, e isso se manteve no Kanzenban, tá? Eu vejo, se manteve na Final Edition. Aí qual que é a minha interpretação, gente? Baseado nisso que a Saori falou, aqui não é o suficiente, né, pela coesão, que o Seiya faça um discurso intenso daquele. Eu entendi dessa forma, que esse discurso da Saori aqui não dá base para aquele discurso, para o Seiya ter aprendido aquele discurso lá, né? Então assim, talvez o Kurumada quisesse deixar o Seiya um pouco mais imaturo ainda nessa parte da história, né? Me parece um Seiya que viveu muito, sendo que o Seiya aqui ainda não viveu muita coisa, tá? Então, talvez o Kurumada tenha... A ideia era deixar o Seiya um pouco mais imaturo nessa parte, né? E falar aquelas coisas, sendo que a Saori não falou, a Saori não fez uma crítica à juventude naquele momento, tá? É só o Seiya que fez. Mas o Seiya teve aquele discurso com base no discurso dela. Então talvez seja isso, né? Talvez o ponto seria simplificar por conta do Seiya não tem de onde o Seiya ter tirado aquilo, tá? Mesmo assim, eu não gosto de ter removido, tá? Eu acho que o Seiya poderia muito bem ter aprendido, ter conversado com a Saori em off-screen e ter falado e ter conversado essas coisas, aprendido essas coisas com ela. Não necessariamente tem que estar na fala dela. Eu acho que ele pode ter aprendido isso nos anos que ele viveu na Grécia e formado essa mentalidade com base nisso, tá? Então, mesmo que essa seja a justificativa que eu consegui enxergar lendo a Final Edition, eu não concordo, tá? Eu acho que é um erro quase que imperdoável tirar isso do mangá original, tá? E eu prefiro essa parte, mesmo que as pessoas interpretem que não seja coeso, né? Eu prefiro isso, tá? E assim, eu ainda tenho uma esperança. Como minha visão de Sensei não é para trás, de nostalgia, é para frente, eu tenho a esperança de que esse mesmo discurso de crítica à juventude que está aqui, que foi removido aqui, seja inserido no momento que o Seiya recuperar a memória. E aí eu espero que ele tenha um diálogo com alguém e que o discurso dele seja parecido com o que foi removido da Final Edition. Espero que o Kurumada tenha removido o K para colocar lá, né? E assim, até esse dia chegar, né? Talvez quando esse dia chegar eu vou falar que não foi mais um erro, porque eu olho a obra como um todo. Mas até esse dia chegar, esse é o erro mais imperdoável que existe sobre a Final Edition de Sensei, né? E com muitas lágrimas eu deixo vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.